Traços de caráter. Os traços de caráter é como se fosse o genes de uma consciência, as características dela. É como se já estivesse no sangue que compõe as células da consciência. Ela age por instinto. Uma propensão natural da natureza, temperamento, vocação, maneira natural de agir e reagir. Como as crianças que agem naturalmente, sem ter nenhuma malícia no coração. São facilmente enganadas e induzidas ao erro. Não têm firmeza, estabilidade própria, poder de decisão. Vai na leva e vê na maioria a certeza do que é certo. Não investiga, não raciocina, não pondera, não analisa. Não consegue enxergar como os outros a enxergam, mas julga que todos querem o seu bem. Não vivemos neste mundo o país das maravilhas, mas num mundo corrupto, cheio de más intenções, um mundo interesseiro. A tua consciência deve ver por ela e pelas outras, isto é, qual a intenção que as outras consciências têm em relação a você. Um homem, por exemplo, sempre enxergará uma mulher como homem, e uma mulher sempre enxergará um homem como mulher. A visão do homem é de homem, e a visão da mulher é de mulher. Pois se uma mulher tiver a visão de homem, ela é transgênero. Mas fora de ser homem ou mulher, temos também em nós a existência do espírito, e uma consciência ligada no espírito não é nem mais homem e nem mulher, mas passa a ter a visão do espírito. Tudo é uma questão de ligação. Por isso ninguém consegue interpretar as escrituras sagradas, pois elas foram escritas por consciências ligadas ao espírito, com a visão do espírito. E como todas as consciências são ligadas à carne, elas não compreendem as ações e o sentimento do espírito. Para entendermos as escrituras, devemos desligar as nossas consciências da carne e ligá-las no Espírito de Deus. Como Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece loucura, mas para quem é espiritual, discerne bem todas as coisas. E por que isto? Porque a consciência espiritual já passou pela fase carnal, mas a consciência carnal ainda não chegou à fase espiritual. Por isso a consciência ligada no espírito compreende a consciência ligada à carne, mas a consciência ligada à carne não compreende a consciência ligada no espírito. Trata-se de outra sabedoria, outra visão, outra maneira de ver as coisas. A consciência espiritual passa a ter a visão de Deus. Você vê como se Deus estivesse vendo. Vê pelo propósito da vida e não mais por individualidade. Jamais uma consciência espiritual diz eu acho ou esta é a minha opinião quando fala da razão da vida, mas ela vai falar sempre do que enxerga pelo entendimento. Como Jesus disse, nós falamos o que sabemos e testificamos o que vemos. Nenhum profeta ou apóstolo falavam por opinião, mas falavam do que viam, do que seus próprios olhos contemplavam. Nós, os seres espirituais, não precisamos de livro algum para falarmos do propósito de Deus, pois falamos pelo próprio Espírito de Deus. Da mesma maneira que os profetas e apóstolos escreveram as Escrituras Sagradas, hoje também escrevemos sobre o mesmo assunto. As coisas da carne se discernem carnalmente, mas as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Um ser espiritual sabe o que um ser carnal quer dizer, mas um ser carnal não sabe o que um ser espiritual quer dizer. Por isso a discrepância de um ser carnal entender o que um ser espiritual fala, e sempre haverá discordância.